O câncer tem cura e a nutrição adequada pode melhorar a imunidade desde o diagnóstico até a cura dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha história com câncer e eu vou trazer alguns relatos que eu não trouxe em outros vídeos e também algumas pessoas perguntaram mais detalhes. Eu achei interessante fazer uma live contando tudo aquilo que eu passei e deixar registrado aqui para que outras pessoas possam também imaginar e caminhar e buscar um futuro melhor para viver mais e viver com mais qualidade. Então, meu nome é Alexander Marcelos, eu sou nutricionista, moro em Campinas, tenho uma família linda, com 2 crianças, um menino de 14 e uma menina de 5, e eu vou contar um pouquinho de como é que surgiu a minha forma de pensar, a minha forma de agir, para que isso possa ajudá-los a entender como é que eu me portei diante do diagnóstico de câncer. Então eu nasci no dia 3 de maio de 1978, em Santo André, morei 1 ano nessa cidade e aí em seguida nos mudamos para Botucatu. Quando nós nos mudamos para lá, meus pais não tinham condições de pagar uma escolinha, uma creche para eu ficar, e essa creche, ela foi uma grande escola para mim. Por quê? Porque eu apanhava todo dia. Eu tinha 2 anos de idade e todo dia eu voltava em casa com mordida no rosto, nas costas, com roxo, por conta das cuidadoras não terem o olhar atento ao contato de crianças maiores com crianças menores. Então, essa criança de 2 anos, que era eu, ela apanhava, de outras crianças. Eu lembro que eu tinha um certo trauma de ir para a escola, Tanto que meu pai, aos finais de semana, ao fazer o caminho para a escola, que era essa escola infantil, eu falava pro meu pai, pai não, papai não, não, não. Então ele tinha que fazer outros caminhos, porque senão eu achava que eu estava indo para a escola. E como sempre meu pai me levava para a escola, eu entendia que eu tinha que passar por aquilo. Eu não tinha escolha de dizer que eu não vou para a escolinha. E esse medo, de apanhar que eu tinha com 2 anos de idade, visto que uma criança com 2 anos é humanamente impossível se defender de uma criança de 6 anos, ela ficou presente em mim e ela me direcionou para a arte marcial. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a me dedicar ao esporte, sempre fui uma criança muito ativa, e comecei a fazer judô. Eu lembro que fiz 1 ano de judô, cheguei na faixa azul, e o meu contato com a arte marcial foi fundamental, por 2 pontos. Primeiro, porque minha mãe sempre disse que eu me alimentava mal. Dos 0 aos 10 anos, a alimentação minha era horrível. Eu não me alimentava, não queria comer, tanto que ela brigava muitas vezes comigo. E minha mãe é baiana, é bem firme, e ela colocava o chinelo na minha cara e falava, você vai comer. E eu ficava chorando, chorando, e comia. Então eu tinha uma relação difícil com a comida, e minha mãe, diretamente com medo de eu ter anemia, tinha esse posicionamento comigo. Coitada, ela não tinha esse preparo, essa inteligência nutricional ou emocional para lidar com uma criança que não come. E eu, quando entrei na arte marcial, fiz o judô, isso mudou totalmente. Eu não sei se o professor falava que se alimentava bem, eu não sei se meus pais conversaram com o professor para incentivar a se alimentar bem, mas de forma natural eu comecei a me alimentar bem. Até falo que eu me tornei nutricionista quando entrei na arte marcial, porque aí eu comecei a prestar atenção nos alimentos e procurar consumir diferentes alimentos para ter mais saúde. Aí eu lembro que na minha adolescência, eu tive a oportunidade de fazer o judô, depois eu fiz o kung fu, eu fiz natação, fiz ginástica olímpica, fiz atletismo, fiz taekwondo, que é das artes marciais que eu mais amo e venho, à medida do possível, mantendo ela na minha vida. E eu percebi que quando estava chegando próximo dos 14 anos, já me alimentando bem desde os 10, me preocupado, ocupado com alimentação saudável, eu fui ao sítio de alguns amigos, eu era adolescente, tinha uns 14 anos, e eu desmaiei lá no sítio, eu desmaiei, como se você ficasse zonzo, ficasse bêbado, apesar de eu nunca ter enchido a cara. Já bebi, mas não nesse sentido de
desmaiar por conta da bebida. Aí eu passei mal, isso era finalzinho da tarde para a noite, e aí depois eu fui para casa, né, os pais dos meus amigos, que a gente foi para o sítio, me trouxeram para os meus pais, e eu só lembro do seguinte, que eu estava no sítio e depois acordei nos braços do meu pai e da minha mãe na sala. Eu fiquei 12 horas praticamente desmaiado, né, numa situação muito inconsciente, por conta da hipoglicemia, ou seja, baixa quantidade de açúcar no sangue, e essa baixa quantidade de açúcar no sangue, lá na frente fui descobrir, era por conta do tumor maligno no pâncreas, que eles secretavam um hormônio parecido com a insulina. Então eles chamam de insulina-like, né? É uma insulina um hormônio parecido com a insulina que faz o efeito muito próximo do que a insulina faz. E aí eu tinha muita hipoglicemia por volta dos 14 anos. E aí a partir disso eu fui ao médico, mas o médico não tinha a experiência com câncer, ele não pediu nenhum exame de ressonância, tomografia, porque aí já teria detectado o tumor. E eu comecei a cuidar mais ainda da alimentação, porque eu percebia que se eu me alimentasse melhor e de uma forma equilibrada, a hipoglicemia não ia aparecer comigo. Mas com 14 anos de idade, sem ferramentas nutricionais para entender que é o câncer, sem acesso à internet, que era muito... 14 anos eu acho que nem tinha ainda no Brasil a internet. Eu comecei a ter intuitivamente o consumo de determinados alimentos, né, para tentar melhorar minha saúde. Só que vira e mexe eu lembrava que eu voltava do poliesportivo, depois eu fui morar em Franca a partir dos 10 anos, eu voltava do poliesportivo na Rua Esperança, né, morava ali na Rua Esperança, número 570, eu, no terreno baldio da esquina, que hoje já não é mais terreno baldio, descendo do pole virando a Rua Esperança, eu lembro diversas vezes que eu caía no chão, né, bati o joelho porque estava entrando em hipoglicemia, e eu nunca fui de abaixar a cabeça para algum problema. No caso, naquela época era hipoglicemia. Então eu me levantava e batia o joelho no chão, levantava e batia o joelho no chão. Então foi uma época que eu lembro de ter joelho bastante sangrado, bastante machucado. Até que eu chegava em casa e consumia algum alimento. E meu pai tinha uma colega nutricionista que ele, como é que eu posso falar para vocês? Ele almoçava, né, no restaurante dela, então ele fez uma certa amizade com ela, e a partir dessa amizade com ela, ele falou para ela me atender, né? Ela até nem cobrou o atendimento, mas ela não era especialista em câncer. E aí o que aconteceu por ela não ser especialista? Todas as orientações nutricionais que ela fez foram prejudiciais ao meu tratamento. Então ela teve uma atitude de tirar o carboidrato, né? Então existe até o interesse de algumas pessoas pedindo para eu fazer uma live sobre low carb e câncer, que eu acho que é válida, mas pensando naquele momento, naquela situação, ela falou para eu tirar o carboidrato. Então se eu fosse comer, eu comia arroz, comia batata doce, comia cará, comia inhame, comia tudo junto. E ela falou, não, você só vai comer um, ou você vai comer cará, ou você vai comer só inhame, ou você vai comer só mandioca. E no momento em que eu fiz isso, a minha saúde piorou totalmente. Eu comecei a ter uma situação de emagrecimento agressivo, né? Eu saí de 64 quilos e fui para 57. A partir disso, eu comecei a ter muita fraqueza muscular, né? Eu tinha uma desnutrição grave já caminhando para caquexia. Não tinha muita fome, não tinha mais vontade de comer, e eu lembro de tentar abrir a chave do portão da casa dos meus pais e eu não tinha força para virar a chave. Eu tinha dificuldade para fazer movimentos manuais muito simples que qualquer pessoa, qualquer criança é capaz de fazer. Exatamente porque eu segui um plano nutricional errado, um plano nutricional que não era adequado a um paciente com câncer, visto que eu consultei um profissional da área da saúde, que eu admiro, visto que eu sou nutricionista, mas que não tinha habilidade para lidar com câncer. Então, olha como é que é interessante isso. O cuidado que a gente tem que ter de ser atendido por um profissional que tem experiência com câncer. Não basta
a pessoa ser médica, ele tem que ter experiência com câncer. Não basta ser nutricionista, ele tem que ter experiência com câncer. E aí eu comecei a piorar bastante. Fui consultar em São Paulo uma especialidade que hoje é uma área alternativa da medicina, que é a iridologia. E esse iridologista deu vários suplementos de alga, deu cápsulas para eu tomar. Eu já estava chegando perto dos 16 anos, né? E foi muito bom, eu comecei a melhorar, ele deu algumas orientações da alimentação, deu uma melhora, mas meu peso estava muito baixo. E meus pais tinham amigos em Botucatu, visto que nós moramos em Botucatu, né? Eu do 0 aos 10 anos, ou na verdade do 1 aos 10 anos, e esses amigos falaram assim, Peters, né? Como é que eles chamam meu pai? Leva o menino na Unesp de Botucatu, que é uma referência, um grande centro, tem muitas pessoas competentes lá dentro, leve e dá uma olhada, não custa nada, vocês já estão aqui na cidade, né? Leva um menino lá para dar uma olhada. E quando eles levaram eu para ser avaliado, eles fizeram um check-up em mim do fio do cabelo ao dedão do pé. Então eu fiquei internado no hospital e eles começaram a avaliar tudo. Eu lembro que eu conheci todas as especialidades médicas lá, desde o psiquiatra até o endocrinologista, né? E eles descobriram, né, isso quando eu tinha 16 anos de idade, que eu tinha uma massa, né, como fosse um tumor, na região próxima do pâncreas. Esse iridologista, que eu falei que deu suplemento, deu várias coisas, ele tinha visto na minha íris que eu também tinha uma massa, alguma coisa estranha, entre o rim esquerdo, pâncreas e suprarrenal. Se ele tivesse tido a sacada de falar, eu tenho uma massa estranha, eu sou médico, vou solicitar um exame de imagem, ele teria dado um grande salto até mesmo nos atendimentos dele de iridologia. Mas eu acho que ele não acreditou no que ele estava vendo, né? Ele não deu bola pelo que estava vendo. Olha que interessante. E aí os médicos fizeram a avaliação e viram que eu tinha uma massa perto do pâncreas, da suprarrenal, e que tinha que abrir e mexer. Então, no dia 15 de fevereiro de 1995, eles abriram na minha barriga, né, e retiraram uma cirurgia que eu entrei antes das 8 horas da manhã e eu lembro que eu tinha menos de 80 batidas por minuto no coração, visto que o coração meu é mais calmo mesmo. Eles tiraram depois, acho que de 6 horas de cirurgia, fizeram uma cirurgia com 23 pontos, né? A gente que não é da área médica gosta de contar pontos, de 23 pontos, tiraram um tumor de 1,275 kg, um tumor que estava na cauda do pâncreas de 1,275 kg. Além desse tumor de 1,275 kg, eles tiraram um baço, né, que também estava invadido pelo tumor, tiraram a suprarrenal esquerda e, se eu não me engano, tiraram a 10ª costela. Eu sempre erro o número da costela, mas tiraram um pedaço de pelo menos uns 10, 12 centímetros da costela. E aí, quando acabou a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem, não tinha mais crises de hipoglicemia, porque era o tumor que causava hipoglicemia, eu comecei a me apalpar. Falei assim, tiraram o tumor e tal, comecei a me apalpar e vi que não tinha uma costela. E aí fiquei preocupado, porque eu colocava a mão de um lado e depois colocava de outro, não tinha. Falei, tiraram aqui e estão tirando mais coisa e não estão me falando, né? Então, eu acho que é muito importante essa transparência com o paciente de falar, fizemos isso, isso, isso e isso. Eu lembro deles terem falado que tiraram a suprarrenal esquerda, o baço, o pâncreas, mas poderiam ter falado da costela, porque é o meu corpo, não é o corpo deles. Então, isso gera desconfiança, né, naquilo que está sendo feito. Acho que é importante falar a verdade. Eu até brinco que a verdade dói uma vez, a mentira toda vez que você lembra. Então, eu passei por essa cirurgia e comecei a fazer o acompanhamento. Segundo eles, o tumor era benigno, ou seja, um laudo errado, infelizmente emitido pela Unesp de Botucatu. Tenho muito carinho por ela, sou muito grato pelo que fizeram, mas é errado esse laudo, foi feito de forma errada. E esse tumor, foi acompanhado, né? Na verdade foi tirado e eu fui acompanhado. Então, normalmente o acompanhamento se faz depois de um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e vai espaçando o tempo de acompanhamento.
E o que que aconteceu? E eu estava, quando era criança, tinha o desejo de ser ou juiz, ou astronauta, ou deputado federal, porque eu vi os deputados ali no Congresso usavam terno e gravata. Meu pai é advogado hoje e usa também terno e gravata, então eu achava nobre, achava bonito aquela imagem, né? Eu tinha uma referência boa do Congresso Nacional dos deputados federais, isso com menos de 10 anos, né? Mal eu sabia dos problemas que existiam desde aquela época hoje, cada vez mais. Então eu tinha essa relação com esses profissionais, mas como eu passei pelos médicos, eu falei, nossa, acho que eu vou seguir medicina, acho que esse é o caminho. Prestei vestibular de alguns anos, não consegui passar nas universidades públicas que eu prestava, só prestava universidade pública. E eu comecei a questionar, né, Deus, comecei a perguntar para Deus para que eu pudesse escolher uma profissão em que eu fosse competente e pudesse transformar outra pessoa que estivesse ao meu lado, que estivesse à minha frente, que eu fosse exemplo para essas pessoas. E eu segui, pelo menos na minha intenção e na minha direção, com uma conversa com Deus, segui a nutrição, porque eu sempre fui apaixonado pela alimentação desde o início da arte marcial, como um grande transformador da minha vida, e falei, se ela foi capaz de transformar minha vida desde os 10 anos de idade, vai ser muito fácil ajudar outra pessoa. Então entrei na Unesp de Botucatu, entrei na primeira turma, se eu não me engano fui o 6º colocado, passei na primeira lista, e eu comecei a fazer o curso e indiretamente por estar em Botucatu já fazia o acompanhamento na Unesp, né? Vira e mexe, fazer o acompanhamento. E em 2001 eu fui chamado pela equipe médica porque eles comentaram comigo que havia alguma coisa estranha no meu fígado. Eu falei assim, mas não era no pâncreas? Eu não fiz no pâncreas? Eu acho que eu não tinha nem muita noção de metástase nessa época. E aí eles falaram o seguinte, que tinham 3 nódulos, né? Eles usavam o termo nódulo, mas poderiam ser outra coisa que não um tumor, no sentido de câncer, e que precisavam fazer biópsia. Aí eles fizeram a biópsia em mim no fígado. Eu lembro que eles dão anestesia local, enfiam uma agulha gigante em você, e eu tremia muito a perna naquele dia. O médico perguntou por que eu estava tremendo. Eu falei assim, eu não consigo fazer minha perna parar de tremer, mas eu não vou me mexer e nem vou sentir dor aqui, nem vou reclamar. E aí ele fez a retirada de um pedaço do tumor, né, que é o que a gente chama de biópsia, retirou esse tumor, mandou para análise e a equipe médica depois veio me trazer notícia. Então eu lembro que já era noite e eu recebi a notícia de que eu deveria fazer quimioterapia. Então na hora que me falaram que era quimioterapia, eu comecei a chorar muito, né? Acho que um dia que eu chorei igual criança, foi muito intenso para mim receber essa notícia. Lembro até hoje, né? Acho que é difícil esquecer esse momento, essa situação. E quando eu recebi essa notícia, eu tinha 2 caminhos para escolher. Alexander, eu tinha 2 caminhos. Ou eu saía dessa vida, né? Ou eu seria feliz. E eu acredito que vocês saibam o caminho que eu escolhi, que é ser feliz e que é continuar mostrando a capacidade que um ser humano tem de superar qualquer obstáculo que exista na nossa frente. Não existe obstáculo que a gente não possa superar. E aí, como eu fiz essa decisão da felicidade, e eu até venho fazendo essa reflexão esses dias, em algum momento o câncer pode atingir qualquer pessoa, pode atingir o osso, pode atingir o cérebro, pode atingir o olho, pode atingir a boca, qualquer parte. Mas no dia em que eu decidi que eu escolhi a felicidade, eu blindei a minha alma para que ela não ficasse doente, para que o câncer não atingisse. Então, o câncer ele tem ação no físico, ou qualquer outra doença tem ação no físico. Mas no momento que a gente escolhe ser feliz, a gente blinda a nossa alma para que nenhuma doença nos atinja. Eu acredito nisso. Lembre que quando eu detectei, eu não participei daquela linha, né, que a medicina vem falando muito, que quando as pessoas têm câncer, elas negam que tem câncer, depois elas ficam com raiva e tudo mais. Isso não passou nada comigo.
Eu recebi da equipe médica, eu era da área da saúde, falou que eu tenho câncer e ponto final, não tenho que falar que não tem, de negar, ser negacionista. Existe, eu fiquei triste, óbvio, nenhuma pessoa vai gostar de receber uma notícia dessa, e a partir disso eu preciso ter condutas e atitudes para que eu possa superar essa situação. Por isso o tema hoje é superando o câncer. E eu tô com a mensagem aqui da Idália. Oi, Idália, bom dia. Eu ouvi que o câncer não mata, o que mata é a tristeza. Eu acredito também, viu, Idália? O que mata também, além da tristeza, é o desespero. Muitas pessoas tiram a própria vida. Ouvi notícia esses dias de uma pessoa que tirou a própria vida por conta do câncer, e a desnutrição também. Eu não preciso nem falar. O foco que eu tenho trazido da imunidade também, porque se eu tenho a baixa imunidade é muito fácil essa pessoa ficar doente e morrer de outros problemas que não seja o próprio câncer. 40% dos pacientes se desnutrem e essa desnutrição mata mais rápido do que qualquer doença, inclusive o Covid-19. Né? O Covid-19, a pessoa fica 14 dias indiretamente para ser infectada, em menos de uma semana uma pessoa desnutrida e com câncer, ela pode chegar à morte. Então, olha a importância da alimentação e da nutrição para a melhora da imunidade, para a melhora do bem-estar geral desse paciente. E quando eu comentei que não segui a linha negacionista, eu não tenho câncer. Não, eu tenho e preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui indicado para outro hospital, que não era o Unesp de Botucatu, em São Paulo, para fazer um acompanhamento médico. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E esse médico trouxe um novo olhar para mim. Eu tenho uma admiração por ele até hoje. Mas antes de falar do novo olhar dele, eu passei na Unesp de Botucatu por um cirurgião. E dizem que cirurgião não é muito amável, né? Não é muito humano. Né? Eu não acredito que exista esse rótulo, mas naquele profissional, infelizmente, a realidade era essa. Então ele falou que dos tumores que eu tinha, que naquela época eles enxergavam que eram 3, né? Graças a aparelhos ruins que existiam na Unesp, 80% das pessoas morriam com a situação que eu estava e o procedimento que eu deveria fazer, que no caso era um transplante. Então a casa caiu para mim na hora que ele falou isso. E mesmo assim ele falou o seguinte, que eram 3 tumores, mas eu não estava eleito para fazer o transplante porque eu tinha pouco tumor. Então existe um critério, que se eu não me engano chama critério de Milão, que você tem que ter mais de 3 tumores no fígado para pensar em transplante. Né? E olha que coisa idiota, eu desejei que tivesse mais tumor, olha que coisa estúpida. Né? E aí eu teria pelo menos 20% de chance, alguma coisa, né? Mas olha como é que é ruim. Muitas vezes a gente chega intoxicado por estatística, por informações, e um médico em São Paulo, quando eu perguntei sobre a questão de cura, de taxa disso e daquilo, né? Quanto tempo eu vou viver, que acho que é uma pergunta que muitos pacientes com câncer fazem, eu perguntei para ele, a imagem que eu tenho que ele disse para mim, eu não lembro bem. Eram 2. A primeira é que eu não sou Deus, né, para saber. E segundo, nenhum cientista sabe o tempo que você vai ficar aqui na Terra. Nenhum pesquisador, nenhum médico sabe o tempo que você vai ficar na Terra. Então, foi bom ter acontecido com aquele médico, porque eu posso trazer essa experiência para você hoje, que é a seguinte experiência. Nenhum médico, nenhum profissional, nenhuma pessoa na Terra sabe quanto tempo você vai viver aqui, sendo você portador do câncer ou não. Ninguém sabe disso, a ciência não sabe disso. O que a ciência sabe é estatística, e a gente é ser humano, a gente não é estatística. Então, não permita que algum futurólogo diga quantos dias você vai viver na Terra. Não permita, isso é extremamente agressivo para um ser humano. Se esse futurólogo dizer, que você tem tanta... Opa, peraí, doutor, me aproveite e fala os 6 números. Ele vai perguntar, que 6 números? Os 6 números da Mega Sena, que você é capaz de adivinhar o futuro, e eu estou vendo aqui. Ou fala, está escrito aqui na minha testa, boletim epidemiológico, está escrito aqui na minha testa, artigo científico, eu quero a informação sua de como eu tenho que lidar com os remédios que o senhor vai prescrever ou com o tratamento que tem que ser feito. A sua futurologia você guarda para jogar na Mega Sena ou já passa o número para mim para eu poder participar também. Então acho que essa situação ruim foi positiva para que eu pudesse trazer essa boa experiência para outras pessoas. Então, a partir disso, eu comecei
com esse médico, né? Gostei muito do perfil dele, da atitude dele, e ele disse que não tinha nada na medicina que pudesse tratar o tumor. Eu até perguntei da quimioterapia e ele falou: Alexander, a quimioterapia não faz nem cócega no tumor que você tem. Então, quando alguma pessoa falar, eu não vou fazer quimio e rádio, e ela tem o direito de escolher que não vai fazer quimio e rádio, porque a saúde é dela, eu trago uma informação. É muito bom que exista quimio e rádio, porque ele tem uma possibilidade de cura imediata e direta. E as pessoas que não têm o câncer genético, que é o meu caso, não tem tratamento por quimio ou rádio. É cirurgia e cirurgia. Hoje o tratamento é esse. E desde aquela época também. Então, que bom que existe quimio, que existe rádio, porque existe uma chance maior de cura e de eliminação daquele problema. Se a pessoa decidir não fazer, é um direito dela. Mas eu quero incentivar que as pessoas façam um tratamento médico adequado. Eu acredito que a medicina e a nutrição são essenciais para que a gente chegue até a cura. Aí eu tenho uma observação, uma pergunta. Uma última palavra que vem da boca de Deus, né? Que é Silvana. Obrigado, querida. Silmara, se não estiver enganado, peço desculpa que eu estou sem óculos. E eu fico sem óculos para não dar reflexo para vocês aqui. Então, acho que ela falou da questão da morte, né? A última palavra vem da boca de Deus, então acredito em Deus e quem vai decidir isso sobre vida e morte é Ele, não são os profissionais aqui da Terra ou médicos. E eu, por meio dessa experiência, né, com o médico falou que não tinha químio, não tinha rádio, eu fui buscar uma terapia alternativa. Isso em São Carlos, acho que vocês já sabem da substância que eu estou falando, que é a fosfoetanolamida. Tomei ela com a esperança de curar, porque era dito pelo pesquisador na época, que não é médico, é químico, fique bem claro isso, que ele é químico, nada contra os químicos, mas ele não é médico, que ele nem farmacêutico, né? Ele fez um medicamento, fez uma substância natural, né? E começou a oferecer para pacientes com câncer, ele começou a divulgar que curava todos os tipos de câncer. Inclusive, ele dizia que por ele fumar, isso não era um problema de câncer de pulmão, porque ele mostrou para mim, eu tenho a cura na minha mão, que é aquela pílula azul e branca. Eu tomei e o tumor aumentou no fígado, fazendo exame em um dos melhores hospitais do Brasil, nos melhores aparelhos de ressonância que havia na época e tomografia. Qual que é a minha experiência e o que eu trago para as pessoas? Que não tome essa substância, a não ser que o médico prescreva para você e diga expressamente tome, porque isso é o caminho da cura. Caso ele não faça isso, eu não recomendo. Não estou aqui para ser o contraponto dessa substância, mas eu não posso negar essa parte da minha história, independente de indústrias estarem ganhando bastante dinheiro com essa substância sem ter uma comprovação real. E, inclusive, outras pessoas que eu tenho conversado com câncer, eles têm me relatado que o tumor aumentou depois que tomou a substância. Pode ser, né, as pessoas me falam que não pode ser que quem cresceu foi a sua doença? Sim, pode ser que ela cresceu, que não tem relação com o remédio. Mas uma coisa é certa, para mim não fez efeito, né? Seja o tumor no pâncreas ou o tumor no fígado, não fez efeito. Isso que eu quero deixar bem pontuado aqui. E aí, continuando, a minha história, fui buscar uma outra opinião médica, né, para saber o que deveria fazer. E aí esse outro médico falou assim, não, a gente já consegue operar o seu tumor, e era inoperável na época. Olha que interessante, porque não eram 3 tumores, foi feito um novo exame e perceberam que eram 21 tumores, não eram 3 tumores. Então a Unesp tinha um aparelho muito ruim na época. E a partir desses 21 não dava para operar, porque senão, segundo eles, meu fígado ficaria um queijo suíço, cheio de buracos, né? Ele não conseguiria fazer essa operação, eu ficando com vida. E de 2001, eu fui em seguida procurar esse médico, ver o que era possível ser feito, visto que a terapia alternativa tinha sido um fracasso para mim. E o médico falou, não, a gente consegue operar, consegue isso. E eu lembro que nesse dia, quando a gente estava na sala dele, entrou meu pai, minha mãe, entrou minha família, e aí eu pedi uma cadeira para outro integrante da minha família. E na hora que eu pedi a cadeira, né, eu estava sentado, meu pai e minha mãe, ele pegou e falou assim, aqui não é auditório, né? E foi muito incrível que ele falou, aqui não é auditório. Aí eu fiquei calado, né? Fiquei calado. Mas veio na hora o pensamento, é claro que aqui não é auditório, eu não estou falando com o orador, visto que esse médico tem uma dificuldade grande de se comunicar, talvez as pessoas o conheçam pelo Brasil, mas eu não vou citar o nome porque não é meu interesse.
Então, na hora que ele falou assim, aqui no auditório, na hora já veio na cabeça, por ele ter dificuldade de se expressar e de falar, eu falei, é óbvio que aqui no auditório eu vou ser no orador, mas eu não falei que eu achei que seria indelicado da minha parte com ele, apesar dele ter sido indelicado comigo. Mas isso é um problema dele com ele, não é um problema comigo. E eu recebi a orientação da equipe médica que eu tinha que fazer cirurgia com ele. Olha o peso que eu comecei a ter a partir daí. Eu recebi a orientação dos meus pais que eu tinha que fazer cirurgia com ele. Eu recebi a orientação da líder espiritual que acompanhava a nossa família que eu tinha que fazer cirurgia com ele. Que decisão vocês tomariam nessa hora? Seus pais falando que você tem que operar, a equipe médica da sua confiança falando que você tem que operar e a líder espiritual falando que você tem que operar. O que vocês fariam? Eu não sei o que vocês fariam. Eu sei que eu não operei. Porque aquele gesto dele foi muito bom. Porque eu imaginei, não consigo enxergar alguém extremamente competente, humano, sendo arrogante. Eu, Alexander, tenho essa dificuldade. Uma pessoa extremamente competente, extremamente humana, ao lado da arrogância. Então eu peguei e falei para ele, não falei nada para ele, né? Não voltei mais e não fiz a cirurgia. Chegou em 2005, 2006, surgiu a técnica cirúrgica no mundo, né, no Brasil, surgiu no mundo. E aí foi possível ser operado, não por esse médico, né, que eu de forma alguma queria ter qualquer tipo de contato com ele. E aí eu fiz a cirurgia, foram várias horas de cirurgia, não me lembro se foi dia 5 de dezembro ou 6 de dezembro de 2006, fez a cirurgia, tiraram 80% do fígado, né, óbvio, tiraram a vesícula biliar também. E aí eu comecei o meu acompanhamento e, graças a Deus, bem fazendo acompanhamento. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital para fazer a cirurgia, eu cheguei feliz, cheguei contente, que normalmente é o meu perfil, né? Otimista, enérgico, né? Entusiasta, né? Essa é uma característica minha. Eu falei, não, vim aqui para operar o fígado, para fazer tal coisa. Aí o atendente até se surpreendeu. Nossa, que ânimo! Né? Falei assim, mas é a maneira que eu escolhi viver, né? É a maneira que eu tenho mais forte para viver. E aí foi feita cirurgia, foram várias horas de cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. E aí, a partir de 2006, fui fazendo o acompanhamento. Até que em foi antes de 2013, que eu morei em São Paulo até 2013, foi entre 2011 e 2013, foi detectado um tumor na cabeça, né, que é chamado de microprolactinoma, um tumor que cresce na hipófise. Aí eu caí, fiquei em desespero de novo, chamei toda a minha família para conversar com a equipe médica, fiquei com muito medo, né, óbvio, ficar com medo, mas eu busco a orientação do que os profissionais anjos da terra, de jaleco, com experiência em câncer, têm, e falar, não, isso daí é extremamente controlado, é um tumor que não cresce tanto, existem medicamentos que controlam, é mais fácil você morrer atropelado do que por ele, e a literatura realmente mostra isso, né? Mas eu fiquei muito preocupado, porque se é na cabeça eu pensei, poxa, uma das coisas mais importantes da minha vida é minha consciência, tudo bem ter a doença, né? Mas eu não quero perder minha consciência. Aí eu estou vendo aqui, cirurgião de oncologia ou de aparelho digestivo. Totalmente Idália, oncologista, cirurgião oncologista, especialista em pâncreas e fígado, né? Totalmente. Nada contra o cirurgião de aparelho digestório, mas existe uma técnica mais profunda no cirurgião oncológico, que ele tem uma habilidade diferente dos outros cirurgiões. Então eu fiz a consulta com o médico me tranquilizou e aí vida que segue. Não vamos ficar pensando, porque uma das condutas que eu tive é o seguinte, desde os 14 anos de idade, se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema, eu não tenho que focar na doença, eu tenho que focar naquilo que eu tenho controle. Então isso com 14 anos eu aprendi. Foque naquilo que você tem controle. Naquilo que você não tem controle, não tem o que falar. Alguém foi capaz de prever o Covid ou de segurar o Covid? Infelizmente não, e a gente tem que vida que segue, eu tenho que focar naquilo que eu posso ter controle. O meu controle aos 14 anos de idade foi a alimentação, como é até hoje. Muitas vezes o médico sempre dizia que a medicina, né, e diz que a medicina não tem cura para o câncer genético que foi diagnosticado em mim, mas eu encontrei um caminho pela nutrição para viver mais e melhor e com excelente imunidade.
Então é isso que eu foco, é isso que eu busco. E a cura sempre desse tumor genético e de outras pessoas que estão se aproximando de mim cada vez mais. E o especialista que operou o cérebro foi neurologista? Não, eu não operei o cérebro. Eu não sei se alguma fala minha foi no sentido de eu ter sido operado no cérebro, mas não fui. Foi detectado o tumor e foi controlado no sentido de eu saber o tamanho dele e acompanhando por meio dos exames. Né? Não foi operado. É possível ser operado, você faz um corte aqui debaixo do nariz, você raspa a hipófise, mas existem remédios que fazem esse acompanhamento melhor do que a própria cirurgia, mas não foi necessário. Então, qual que foi um dos outros questionamentos por esse médico que eu admiro em São Paulo? Foi o seguinte, ele pegou e comentou, eu tenho dúvida ainda, né? Eu não lembro se foi exatamente qual data que era, né? Mas acho que foi antes do tumor na cabeça e antes do tumor, depois do tumor do fígado, alguma coisa assim, que ele comentava que tinha dúvida ainda se esse tumor era benigno que eu tinha. Vai ser ótimo se for benigno, não vejo mal nenhum, né? Um benigno, ele não sofre metástase de maneira geral, né? Então acho que foi antes de 2006, mas eu sou confuso nessa data. Mas ele trouxe uma ideia de que esse tumor não tinha essa agressividade tanta, ele até brincava que como eu me cuidava tão bem, que eu tinha que tomar cuidado ao atravessar a rua, olhar para os dois lados, que eu tinha mais risco de ser atropelado do que de morrer da doença, né? Acredito que foi depois de 2006, mesmo com a metástase no fígado, ou na verdade ele imaginava que tinha surgido um tumor diferente, né? Que o tumor do fígado era diferente do pâncreas, né? Mas houve metástase e a medicina não foi capaz de identificar essa projeção, mas ele achava que tinha sido originado no fígado, ele era especialista em fígado, ainda o é, né? Faz tempo que eu não vejo. E ele falou assim, a gente tem que, se você topar, a gente precisa fazer um teste genético. Como assim teste genético? Talvez tudo indica que você tem um tumor benigno ou que ele seja genético, e aí se for genético é câncer. Falei, tá bom, vamos fazer, não tem nada a perder. Aí fizemos o exame de sangue num laboratório famoso chamado Elixa, né? Foi um dos primeiros a fazer esse controle da genética no Brasil. Fui em São Paulo e aí foi detectado, né, que era um tumor de origem genética, que ele indiretamente ele vai causar câncer em algum momento da vida dessa pessoa. Aí as pessoas falam, puxa meu, que coisa, presente péssimo que você recebeu. Eu falei assim, não, de forma alguma. Foi excelente esse presente, porque ele me mostrou que eu sou capaz de superar qualquer obstáculo da minha vida, independente dele estar ali presente no gene. Ele pode estar no meu gene, ele pode estar na minha carne, mas não atingiu minha alma. A felicidade, na hora que você abraça ela, você protege a sua vida de qualquer doença, de qualquer problema. Então foi essa escolha que eu fiz lá atrás, como eu comentei com vocês. E aí, a partir dessa descoberta da genética, eu faço acompanhamento, fiz o curso, acabei o curso de nutrição. Lembro que quando eu estava lá na frente, as pessoas, meus colegas de faculdade não sabiam que eu tinha câncer. Eu fiz com a mão 3 vezes, né? Na hora de pegar o canudo, eu gritei, mas tinha muita gente gritando e não iam me ouvir. E minha psicóloga estava lá me ouvindo, que foi sempre uma grande, muito amiga minha. Eu gritava, eu venci, eu venci, eu venci. Porque eu não parei a faculdade, eu não parei a minha vida e continuei buscando cada vez mais saúde, buscando ajudar outras pessoas, que é o que eu venho fazendo cada vez mais. E a partir de 2004 eu comecei a trabalhar com paciente com câncer, câncer grave, né? Eram pacientes de cuidados paliativos, e fazendo esse acompanhamento eu venho fazendo até hoje, né? Hoje a gente está em 2020 e eu percebi na época do Covid, ajudando uma ex-aluna minha que cuida de paralisia cerebral, e eu até fiz a primeira live contando a história minha ao vivo, numa live do câncer com ela, que é a Elaine Lourença. Eu falei sobre... ela começou a cuidar da filha dela, que tem paralisia, começou a criar oportunidade para outros pais com cursos online a cuidar da paralisia cerebral. E eu percebi, né, numa frase de Confúcio, não de forma tão clara como eu estou falando para vocês, que era o seguinte: quando você ajuda outras pessoas a encontrar o objetivo delas, você encontra o seu. Eu falei, poxa, eu estou ajudando ela, eu estou colaborando com ela, ela está fazendo um trabalho iluminado, incrível.
ela está se mostrando algo que ela tinha não vergonha, medo, né, de mostrar, medo de sofrer rejeição. Eu falei assim, eu preciso fazer o mesmo comigo. Então despertou isso em mim, né? E a hora que despertou isso em mim, a primeira pessoa que eu conversei foi minha esposa, perguntando o que ela achava disso tudo. Foi o primeiro apoio meu e incentivou fortemente. Depois eu conversei com meus pais, depois liguei até para Elaine e comentei isso com ela ficou muito feliz também. E eu decidi contar a minha história na internet e ajudar com a minha experiência pessoas com câncer. Eu até brinco, fiz pós-graduação na Unifesp, fiz meu mestrado na USP, trabalhei em importantes hospitais, sou nutricionista com experiência em câncer. Tem pessoas com mais título do que eu, existem pessoas com menos títulos do que eu, mas com a experiência que eu tenho com câncer, eu ainda não encontrei. Então, de forma alguma desmerecendo os outros profissionais, mas com essa experiência que eu tenho de vida com câncer, com tratamento nutricional e um câncer raro, que atinge 1 em cada 100 mil pessoas, eu não conheço. Pode ser que exista, pode ser que daqui em breve eu conheça algum colega que faça esse excelente trabalho que eu venho com a intenção de fazer. E aí eu comecei a cuidar das pessoas com câncer, comecei a me mostrar mais e isso foi positivo. Muitas pessoas me procuraram para atendimento online, já venho atendendo as pessoas online e as pessoas também têm pensado e têm trazido a ideia de um curso para eu fazer com várias pessoas, né? Então eu penso agora em janeiro em lançar um curso para cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo, trazendo informações sobre o câncer, em grupo, né? Não individualmente, em grupo, com videoaulas gravadas, com a intenção de ajudar cada vez mais pessoas a terem esperança para cuidarem da alimentação e utilizar o alimento como uma ferramenta para melhorar a imunidade. Então, essa é a minha história, né? Esse sou eu. E a ideia de hoje era trazer um pouquinho de tudo aquilo que eu passei, porque ela vai ficar registrada aqui e outras pessoas podem trazer esse vídeo como esperança para alguém que perdeu a esperança no câncer, que não acha que vai ter mais cura, que não acha que vai ter mais jeito. Eu acredito que o câncer tem cura, a gente já tem a prova disso, e a minha intenção é que tenha cura para todos os tipos de câncer, não só para os que já estão sendo tratados, para todos. E que a nutrição adequada ajuda a melhorar a imunidade e ela é fundamental para que a gente alcance a cura. Então a mensagem de hoje era essa. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram nesse domingo aqui às 6 horas da manhã comigo. E a gente, aqui eu estou vendo, parabéns pela superação e dedicação para ajudar o próximo. Obrigado, eu que agradeço. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Eu falo a gente, né? Mas eu tenho o hábito de falar a gente. Eu vou conversando com vocês por aqui. Tenham um excelente domingo e até segunda-feira. Na segunda-feira, deixa eu ver aqui. Adorei sua explicação, muito boa. Vou seguir o que você me mandou fazer, mas eu não mando não, viu, Dália? Eu faço apenas sugestões. Até nas minhas prescrições eu sempre falo, sugiro, né? Sempre sugiro, porque você que decide o que é melhor para você, não eu. Nunca eu. Segunda-feira eu vou falar de um tema interessante, desculpe aí o corretivo da fala. Imagina, não precisa se desculpar não. Às vezes quando a gente digita, né, sai alguns erros, isso é natural, não é dela, é do próprio corretor de texto. E na segunda-feira eu vou falar de um tema que já foi me trazido ontem, que é o seguinte: a pessoa perdeu muito peso e não consegue ganhar. Ela teve câncer e perdeu muito peso. Como é que a gente ajuda essa pessoa a ganhar peso? Então o tema vai ser esse, tá bom? Então eu estou aqui para ajudá-lo, para melhorar a sua imunidade do diagnóstico à cura e tenha um maravilhoso dia. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.